Bom dia! Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o funcionamento do pâncreas. Na aula passada, nós vimos como é que o pâncreas atua no controle da glicemia. Lembra, glicemia é a taxa de glicose no sangue. E nós vimos que ela pode variar ao longo do tempo. Vimos, por exemplo, logo após uma refeição, a tendência natural da sua glicemia é aumentar. Por quê? Porque você ingere carboidratos, digere e absorve. Ao absorver, a glicose cai no sangue. Então, a glicemia aumenta. O aumento da taxa glicêmica, ela acaba sendo um estímulo às células do pâncreas. E lembrem-se também que o pâncreas ele tem dois tipos de células secretoras de hormônios. Tem as células beta e tem as células alfa. O estímulo com o aumento da glicemia sobre as células beta faz com que as células beta passem a secretar o seu hormônio. O hormônio produzido e secretado pelas células beta é a insulina. E essa insulina, lembra, atua sobre as células, estimulando o aumento de transportadores de glicose, e aí naturalmente a glicose que está mais concentrada no sangue, por difusão, vai para as células. E assim, a tendência natural é a glicemia baixar. A redução da glicemia, ela vai baixando, baixando até entrar no que chamamos de normoglicemia. Assim que a glicemia reduz a certo ponto, o estímulo à produção de insulina reduz. Aí, naturalmente, a redução da glicemia desativa a produção de insulina. Se você permanece num jejum prolongado, essa glicemia vai tender a baixar, porque células continuam a consumir glicose. Ao consumir glicose, e consumir glicose para quê? Lembra, essa glicemia reduz graças a efeitos sobre o aumento da respiração, especialmente a respiração, né? Então, isso porque assim que a glicose entra na célula, ela já estimula o processo de glicólise e a partir da degradação inicial da glicose, a tendência da glicose ser consumida aumenta, se a quantidade de glicose ingerida for muito grande, aumenta a produção de glicogênio. Então, o estoque de glicogênio no corpo tende a aumentar. E se você ingerir muita glicose, parte dela pode ser convertida em gordura. Aqui é uma glicose armazenada na forma de polímero. O excedente pode ser transformado em gordura. Então, aumenta a produção de gordura. E com isso, a glicemia diminui. Agora, se você passar muito tempo em jejum, a glicemia reduz mais ainda, e ao reduzir mais ainda, te dá fome. Se você não comer, num primeiro momento, o seu corpo usa uma estratégia. Que estratégia é essa? Estimular as células alfa a secretarem o seu hormônio. O hormônio secretado pelas células alfa é aquele de efeito antagônico à insulina, é o glucagon. E o glucagon aumenta a glicemia como? Lembra, ele vai ativar enzimas, a cadeia de degradação do glicogênio hepático. Então, o glicogênio que estava armazenado no fígado vai sendo disponibilizado agora na forma de glicose, voltando para o sangue. Esse processo de degradação de glicogênio é uma forma de manutenção da glicemia estável
para que o animal possa até mesmo ter energia para buscar alimento. Então, é uma estratégia fantástica. É sobreviver enquanto você não come com as suas próprias reservas. Agora, você pode pensar, ué, por que não usar gordura logo de cara? Porque a gordura, por ser principalmente constituída de triglicerídeos, eles são macromoléculas apolares. Essas macromoléculas apolares, elas, para serem metabolizadas, têm que ser degradadas. E além disso, o transporte dela é muito mais difícil do que o transporte de glicose pelo sangue. Por ser apolar, ela não se mistura no plasma sanguíneo. Então, o transporte tem que ser feito através de transportadores especiais, chamados de lipoproteínas. Então, o transporte da gordura é mais difícil. A gordura, para ser metabolizada, ela vai ter que ser degradada assim que chegar à célula. Então, apesar de ser uma boa fonte energética, gordura é uma boa fonte energética para ser metabolizada de forma mais lenta, enquanto que o glicogênio, o metabolismo do glicogênio pode ser muito rápido. Basta degradá-lo, transformá-lo em glicose, micromolécula, solúvel em água, e assim facilmente chega às células. Bom, agora, o glucagon ele vai manter a glicemia dentro das condições normais. E ele só vai parar de ser produzido quando a glicemia efetivamente aumentar. E ela vai aumentar se você ingerir glicose. O que significa? O glucagon ele vai continuar agindo durante o jejum até o seu estoque de glicogênio hepático se esgotar. Assim que você se alimenta, o aumento da glicemia vai ter um efeito inibitório sobre o pâncreas. Nas células alfa, inibindo a secreção de glucagon. Bom, mas isso aí foi da aula passada e é quando funciona tudo normal. Agora vamos pensar no que pode acontecer de ruim se o sistema não estiver em perfeita sincronia. E por incrível que pareça, uma das coisas que pode acontecer não é problema no pâncreas, é problema na dieta. Por exemplo, se você é muito apaixonado por doces, por massas, carboidratos em geral, e se alimenta de forma excessiva, a sua glicemia tende a permanecer alta. Permanecendo alta, você vai hiperestimular o pâncreas a produzir insulina. Essa carga alta de insulina no corpo, é claro, vai permitir que as células recebam essa glicose. E lembra, a glicose vai ser usada na respiração, na produção de glicogênio e de gordura. Só que respiração existe um limite de autocontrole na produção de ATP. Produção de glicogênio, estoque é limitado. Agora, sua capacidade de retenção de gordura não é limitada. Isso porque quanto mais gordura você produz, mais você armazena em adipócitos. Adipócitos têm um número, só que eles podem se multiplicar. E novos adipócitos podem surgir. O que significa, quanto mais carboidrato você ingerir, além das suas necessidades energéticas, mais gordura você acumula. Então, quando a gente fala em distúrbios metabólicos, associados à atividade do pâncreas, um dos que aparece não tem nem a ver com o distúrbio do pâncreas, é distúrbio alimentar. Ao ingerir excesso de carboidratos, o primeiro problema é a obesidade. E quando a gente fala do problema da obesidade, a obesidade, eu não estou dizendo um pouquinho de gordura acumulada. A obesidade é quando a taxa de gordura no corpo avança além de limites normais. Ela é um problema de saúde. Por quê? O aumento do peso sobrecarrega as articulações, dificulta a locomoção, pode levar a problemas articulares graves, levando a lesões articulares. A obesidade, ela também traz um outro problema. Que outro problema? Hoje sabe-se que pessoas obesas apresentam aumento da chance de problemas cardiovasculares. E a própria gordura, principalmente a gordura visceral, ela está associada a um outro distúrbio metabólico vinculado ao pâncreas. Que distúrbio é esse?
O seu corpo, ao produzir muita insulina, vai bombardear as células com glicose. E, naturalmente, as células vão começar a se defender desse excesso de glicose, reduzindo a sua capacidade de captação. E como ela fará isso? Reduzindo a ação dos receptores, reduzindo a sensibilidade celular à insulina. O que significa? É muito comum pessoas obesas virem a desenvolver também o que chamamos de resistência à insulina. E ao desenvolver a resistência à insulina, esse é o primeiro passo para a perda do controle da glicemia. E aí, no caso, se a resistência à insulina aumentar muito, a tendência natural é a glicemia não mais se reduzir e o indivíduo se manter hiperglicêmico, caracterizando uma doença chamada de diabetes mellitus. Você também pode chamar de diabetes mellitus. E essa diabetes mellitus, ela é uma doença que o próprio nome já associa à disfunção. Mellitus vem de mel, doce. Ela é caracterizada pela manutenção da glicemia elevada. E a manutenção da glicemia elevada a glicose, é doce, então você associa esse ao termo. E no caso, esse aumento da glicemia é o primeiro sintoma típico de quem tem diabetes mellitus. A hiperglicemia. Agora, diabetes mellitus é uma doença metabólica que, na verdade, pode ter duas origens. Pode ser em função dessa dieta inadequada, de uma alimentação. Isso quer dizer, ela pode ser resultado de um esforço, de uma dedicação que você teve ao longo da vida para detonar o seu próprio corpo. Comendo excesso de carboidratos, comendo o tempo inteiro. E, além de tender à obesidade, tender à diabetes. É claro que não é uma doença que surge num final de semana em que você exagera. Não, é um hábito alimentar errado. Pessoas que mantêm um hábito alimentar errado por muito tempo, a ingestão excessiva de glicose, hiperativo pâncreas, e com o tempo as células vão se tornando menos sensíveis à insulina. E aí o efeito da insulina sobre a glicemia diminui. Agora, existe uma outra forma de diabetes, uma que, na verdade, você não se esforçou para ter, você ganhou de presente. É aquele tipo de presente que, assim, você não tem como recusar. É o presente genético, a predisposição genética. Existem pessoas que têm uma predisposição genética a uma doença autoimune. Essa doença autoimune leva à destruição das células beta-pancreáticas. O indivíduo produz anticorpos que destroem as células beta. Ao destruírem as células beta, a produção de insulina fica insuficiente. E aí, no caso, o indivíduo também vai desenvolver diabetes mellitus. Então, que fique claro, a diabetes mellitus ela pode ter duas origens principais. Uma, predisposição genética, que aí você chama de diabetes tipo 1. Essa é aquela que você herda com um padrão de doença autoimune, levando à destruição de células beta e produção insuficiente de insulina. Agora, existe a diabetes causada pelo mau hábito alimentar. E aí, no caso, essa diabetes é chamada diabetes tipo 2. A tipo 2 também você pode considerar uma diabetes adquirida. Não é uma doença contagiosa, é um distúrbio metabólico associado ao metabolismo da glicose. E aí, no caso, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, não importa a origem. No momento que ela se instala, as duas são caracterizadas pela hiperglicemia. Lembra que hiperglicemia é taxa de glicose elevada. Aí você fala, qual é o problema? Ficar com sangue docinho. O problema começa aqui, mas não para aqui.